Hoje estamos aqui começando o primeiro episódio do podcast MDI Talks. Eu não podia ter uma pessoa mais especial do que a que eu tenho hoje, que eu escolhi para estar estreando esse projeto maravilhoso que eu já tenho ele há muitos anos, e eu convidei essa pessoa especial, que é minha amiga, minha mentora. Eu amo a vida dela e eu quero dar as boas-vindas. Bem-vinda, Gisele Suardi. Ai, que alegria estar aqui. Parabéns. Estou muito feliz não só de ser aqui a primeira convidada, e honrar a sua vida. Que esse podcast, que toda a equipe que está nos Amém. bastidores produzindo, que as pessoas que sentem aqui sejam abençoadas, Amém. que cada uma consiga ser movida pelo Espírito Santo, que tragam mensagens incríveis Amém. para salvar muitas vezes, para transformar e para impactar cada vez mais pessoas, que seja um momento muito especial. Amém, gente. A Gisele, ela é minha amiga pessoal, é minha mentora. É através da vida dela que hoje eu me posiciono como eu me posiciono, porque ela sempre estava ali me orientando, faz assim, faz assado, não faz assim. E quando eu pensava em desistir, que eu falava, ai, tenho que ficar atrás dos bastidores, ela ia lá e falava, não, seu lugar é no palco, vai lá e tal. E hoje eu estou aqui, hoje eu tenho o meu evento, Mulher de Impacto, que ela também me orientou, não vai desistir, esse nome é para você. Então, eu só tenho a agradecer, você é maravilhosa, Gi, amo sua vida. Eu não vou ficar falando muito aqui, porque você sabe que eu choro, porque a transformação que você me fez foi tão grande, tão maravilhosa, que eu não tenho nem como eu agradecer. Tati, já começando a falar disso, falando da mulher de impacto que você é, e quem está assistindo, está nos ouvindo, sabe muito bem o poder que você tem, e muitas pessoas vão começar a te conhecer agora. Mas o teu dom de servir e o seu coração ensinável e a capacidade que você tem de escutar algo e já fazer acontecer é o que faz a diferença. Porque mentorar pessoas, eu já faço isso há bastante tempo. Como você também já dá mentorias. Só que a decisão é de quem escuta, então a gente lança a palavra. Quem escuta e executa é que tem sucesso. O que mais a gente encontra são pessoas querendo contratar, investir em mentorias. Eu quero muito estar próximo daquela pessoa, eu quero acesso. Também já está acontecendo com você. Só que a pessoa quer, mas ela não faz o papel dela. Então, é esse o diferencial que você tem, porque todas as vezes que se eu fui uma chama para você, para falar assim, vai lá e brilha, sai dos bastidores e vai para o palco, você não desistia, você escutava um comando e você ia lá e executava. E olha o tamanho que a Tati Motor está e o que vai se tornar, tá? E é só o começo. É só o começo, ainda tem muita coisa por vir, muitas ideias, muitas coisas, e realmente, eu também acho assim que é isso que falta nas pessoas, a atitude, né? Porque elas sabem o que tem que fazer e não agem. E algumas estão perdidas, claro, mas as que sabem não agem. E é o que eu falo para as minhas alunas: eu vou te ajudar. Eu tô aqui para te dar a semente, para plantar, te ajudar a plantar a semente. Mas você que tem que fazer a sua parte. Se a gente não fizer a nossa parte, ninguém mais vai fazer. Isso para tudo na nossa vida. Você quer mudar o seu corpo, você tem que fazer a sua parte. Você quer mudar de trabalho, você quer se posicionar, sempre a gente tem que fazer a nossa parte. Mas ter uma mentora com tanta know-how igual você, porque a Gisele é especialista em comunicação, gente. Então, quer saber como se posicionar no palco, quer mentoria. Ela me deu mentoria até de como eu me posicionar, de me sentar. Vocês estão entendendo? É muito mais do que só se posicionar num palco. É muito mais do que isso. Hoje eu quero que você me conte um pouquinho de quem é a Gisele Suardi. Bom, eu sou uma filha amada de Deus, sei da minha missão hoje, do meu propósito, mas nem sempre foi assim. E eu comecei a entender mais sobre aonde a minha voz poderia chegar. Então, assim eu posso me definir o que eu faço hoje. Então, essa é a Gisele. E o que eu faço é ajudar pessoas a descobrirem qual é a sua melhor comunicação para conseguir ter mais resultados. Porque muitas vezes a gente acha que é só o falar, o falar, o falar. E o dom que a gente tem de ouvir, e não é à toa que nós temos dois ouvidos e uma boca. Então, o dom que a gente tem de ouvir foi o que me fez chegar onde eu estou, porque eu fui ouvindo mais, entendendo a necessidade das outras pessoas para ajudar elas, e com isso fui melhorando o meu conhecimento, estudando mais para poder ajudar os outros. E realmente, essa parte que você falou de ouvir. Porque
realmente o ser humano tem dificuldade de ouvir o outro, né? Eu tinha. Eu falo assim que eu venho numa família que meu pai é tipo Faustão, corta todo mundo. E eu era assim, e quem me alertou disso, meu marido. Incrível. E aí, quando a gente vira mentor, a gente tem que escutar. Porque a gente tem que entender qual é a dor, o que que a pessoa está passando, para a gente poder ajudá-la. E realmente isso daí é treinável, para muitos um dom, mas para outros é treinável. E para a gente poder ser bem-sucedido, para a gente poder ter resultado, a gente tem que aprender o quê? A escutar. E ter o coração ensinável para poder aprender e executar. Hoje, e me conta um pouquinho da história de que quando você era criança, que falavam que você era muito tagarela. E hoje, né, você aí na comunicação, me conta como é que foi isso na sua infância e como que você desbloqueou isso, porque muitas vezes os nossos pais, eles falam coisas pra gente que acabam bloqueando, e aí a gente não consegue mais ser comunicativa, fica com aquilo na nossa mente. Como você fez pra desbloquear isso em você? É, é engraçado quando a gente fala de ser tagarela, muita gente se identifica e fala assim, quando eu falo, né, eu sempre fui muito tagarela, e aí as pessoas falam, nossa, eu também era, e muitas falam, eu também era, e eu fui me calando. Então, é o quanto a gente tem a capacidade de ser quem a gente é e não deixar o mundo fazer com que a gente silencie. Então, não deixar silenciar os nossos dons, os nossos talentos, porque o que mais o inimigo quer é minar e deixar a gente morrer. Morrer com as nossas ideias, morrer com os nossos sonhos. Só que antes de ser a Gisele Tagarela, quando eu era pequenininha, eu não falava. E aí eu fui crescendo e na época, na idade normal da criança falar, eu ainda não falava. E olha essa história. Uma vez, uma vizinha fazia simpatia. Olha que doideira isso. E dizia que a simpatia era a simpatia do pintinho na boca. Você já ouviu isso? Antigamente Gente, tinha muito eu isso, escuto né? essa história, eu falo, não tem nada a ver. Só que veja, eu sempre, para você ver até as mudanças de fase que nós temos na vida. Isso tem até no meu livro. Quando eu falava sobre essa história, eu falava, nossa, uma vizinha fez uma simpatia e colocava o pintinho na boca que o pintinho tinha que piar. Se o pintinho piasse, conseguia destravar a voz da criança. E aí eu contava essa história porque a minha mãe me contava. Diz que pôs uma, duas, três vezes a Gisele não falava. Só que aí, de repente, não parou de falar mais. Então, até uma época da minha vida, e faz pouco tempo, isso estou falando de um ano atrás, eu contava essa história e achava o máximo. E eu falava, nossa, que legal! Mesmo sem acreditar em simpatia. Só que eu achava legal. E hoje eu conto essa história até para trazer uma visão de outra forma. Porque a gente fica tentando achar solução para as coisas. Que nem eu conto essa história. Às vezes de pensar que é algo, que é uma simpatia, que é alguma coisa, não é. É você com o seu Deus, com a sua fé, que vai te fazer falar mais, que vai te fazer calar mais, vai te fazer ouvir e entender mais o outro. E assim que foi acontecendo comigo. Só que hoje eu tô tendo muito mais discernimento de quem a Gisele é e aonde Deus está me encaminhando. Porque antes eu falava de uma forma que eu achava, não, é só isso, virou tagarela, falava muito, não se calou e hoje ajuda as pessoas a falar melhor. Mas não, quando eu fui entendendo isso, eu fui entendendo que existiu muitas fases da minha vida em que eu achava que eu tinha que ficar mais quieta, que era eu calar os meus sonhos. E Uhum. teve uma época da minha vida que como se eu tivesse colocado dentro de uma caixinha os meus sonhos e eu falava menos. E eu me lembro da minha mãe, e eu até me emociono com isso, porque faz pouco tempo, faz mais ou menos 7, 8 anos. Eu estava dentro do escritório com meu esposo, trabalhando numa área que não era minha paixão, eu fazendo coisas que estavam trazendo dinheiro, mas era aquilo ali que trazia para nós. E aí não trazia assim, nossa, eu não pensava, nossa, eu vou viver com isso para sempre, não vou trabalhar com essa área de vendas. Até que um dia eu estava com a minha mãe, ela falou assim: "Nossa, você não era assim. Você tá muito quieta". Só que hoje eu entendo. E por que que eu conto essas histórias? Porque hoje eu entendo que naquele período em que eu estava quieta, é como se eu estivesse minando os meus sonhos. E eu Uhum. conto essa história porque às vezes alguém que está aqui nos ouvindo precisa entender isso. Porque é nessa fase que a pessoa pode estar passando, minando os sonhos, silenciando, falando menos. O falar menos é estratégico, sim. Só que você deixar de lado os seus sonhos, o tempo passa. Essa gravação está acontecendo na metade do ano. O que acontece? A gente tem mais 6 meses para que a gente consiga conquistar tudo que a gente quer em 2025. Só que tem gente que nem planejou nada para 2025. Ou tem gente que fica colocando data e vai passando para frente. Não, por quê? Procrastina com medo
do que as pessoas vão pensar e vai silenciando. Então, eu fui essa pessoa que fui muito tagarela, hoje sou um pouquinho. Eu falo assim, não, não diminuiu. Não, hoje eu sei o que é falar com Com comunicação estratégia, assertiva. né? É. Uhum. Com estratégia. E é sobre isso, as pessoas ficam vivendo os sonhos dos outros. E Sim. aí vai ficando infeliz. É isso que eu trago também no MDI, né? Para ativar a identidade das mulheres. Porque muitas de nós estamos vivendo sem saber quem nós somos, para onde a gente vai, da onde a gente veio, esquece tudo que viveu. E tudo que a gente vive, tudo que nós somos, tá aqui, tá marcado na nossa história, tá marcado na gente. Então a gente tem autoridade para falar e viver os nossos sonhos, começar a se conectar com a gente, para saber o que eu gosto, o que eu não Sim. gosto. E as mulheres, principalmente quando são casadas, viram mães, elas esquecem quem elas eram antes de ser mãe, quem elas são hoje, antes do casamento. E elas vão se esquecendo e vão deixando os sonhos que elas tinham antigamente. Muitas gostavam, eu falo por mim, gostava de sair para dançar, para se divertir, não faz mais. Por quê? Porque casou? Ou por conta de uma religião, por conta de, sabe? Então a gente não pode deixar de fazer as coisas que a gente ama. Semana retrasada eu voltei pro jiu-jitsu. Como é bom a gente fazer o que a gente ama. Que a gente deixa, vai deixando o dia a dia comer a gente, nossa rotina nos engolir. E aí a gente acaba ficando quieta, não sabe mais o que está acontecendo, porque nem tem mais um autoconhecimento de saber o que você está sentindo, o que não está sentindo. Então, é sobre isso, é sobre a gente ativar essas mulheres para que elas comecem a se conhecer, saber o que elas têm dentro delas, e até mesmo os homens, né? Aí vem o burnout, muitas pessoas aí sofrendo porque não tem o autocuidado. E o autocuidado é muito importante. Hoje, então, quando que foi a sua virada de você entender quem era a Gisele Suardi, a sua real identidade? É. Eu comecei a entender mais aonde eu queria chegar e quem era realmente a Gisele que queria estar nos palcos, quando eu fui num evento de empreendedorismo, mesmo já sendo empresária há 5 anos. Então, eu atuava com meu esposo dentro do escritório, no segmento industrial que nós temos até hoje. Eu trabalhava no escritório e eu fui num evento de empreendedorismo feminino, isso lá em 2015. E eu escutava a palavra empreendedorismo feminino e estava achando o máximo, estava em alta todo mundo falar. Só que eu já era empresária há 5 anos, eu já era empreendedora. E eu fui naquele evento e olhei aquelas mulheres no palco, que era um grupo de mulheres, um grupo de empreendedorismo. Eu falei, quero fazer parte desse grupo. E naquele evento teve um plano de ação para descobrir qual era o seu propósito, sua missão, a análise SWOT para definir suas dores, desejos, enfim, ameaças. E ali eu fiz um plano de negócios de um projeto que começou naquele momento e eu falei, agora vou ativar a chama da Gisele empreendedora, que era voltado para a área da saúde, você já sabe dessa história, muita gente sabe, eu era profissional da educação física e depois que eu fiz a transição de carreira. Só que nesse período em que eu fiquei no escritório, eu já não atuava mais como professora, a gente virou empreendedor para realmente fazer os nossos projetos crescerem, a gente ter a nossa casa própria, ter a condição financeira que a gente tinha na época e que foi crescendo. Só que eu fui naquele evento, tive várias ideias e eu falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero estar no palco. Mas quando eu era professora, eu já vivia nos palcos. Eu dava muitas palestras dentro das empresas, tudo falando sobre qualidade de vida. E naquele dia foi uma chama assistindo uma pessoa no palco. Por isso que eu sempre falo sobre o poder dos eventos em que a gente vai e se entrega para aquele evento. Porque tem muita gente que vai no evento, passa o dia inteiro no celular, só diz que está em evento. E eu brinco que é a pessoa colecionadora de crachá. Ela vai em um monte de evento, mas ela põe um monte de anotações no celular dela, escreve um monte de coisa, guarda na gaveta. E naquele dia eu executei. Fiz várias coisas. Cheguei em casa e contei pro meu marido que eu ia fazer um projeto assim, assim. A primeira coisa que ele falou: Você tá doida? A gente tem que cuidar do escritório. A gente tem o Felipe. O Felipe tinha 5 anos. Não, a gente vai fazer isso, vai acontecer. Não, não vai. A primeira coisa, não vai dar certo. Porque as mulheres precisam entender isso. Mulheres entendam. Não é porque o seu marido não quer te apoiar se você é casada. Não é porque ele não quer te apoiar. Você precisa mostrar o resultado para que ele acredite em você. Então, enquanto você não mostrar resultado, não é que ele não apoie. Ele vai apoiar cada vez mais
mais quando você mostrar, porque senão você fica achando, ele não me apoia. Ele quer te apoiar, só que ele não quer que você se frustre. Se ele te ama, ele não quer que você fique frustrada. É simplesmente assim. As mulheres precisam entender isso. Só que naquele período eu também não entendia. Então hoje eu ensino para as mulheres esse papel e eu não entendia. Eu falava, ele não quer apoiar. Até que um dia eu sentei e contei o que eu queria fazer, que era relacionado a vídeos sobre qualidade de vida e bem-estar. Ele já antigamente era produtor de vídeos, pronto, adorou. Nosso final de semana era o nosso hobby, passar o final de semana gravando coisas de exercício físico, tudo porque ele adorava editar e eu fazia os exercícios, então virou o meu videomaker. Só que isso foi crescendo e eu comecei a participar de vários programas de televisão e assim foi crescendo minha paixão pela comunicação. E que eu fui buscar especialização. Saí de dentro do escritório, coloquei uma pessoa mais ágil para ficar no meu lugar e fui para a televisão e fui contratada, trabalhei em grandes emissoras e fui fazendo formações na área da comunicação. Só que, Tati, se naquele dia eu tivesse acendido a chama da Gisele palestrante, fortalecido aquilo ali, e no outro dia eu tivesse dormido e tivesse desistido, nada teria acontecido de lá para cá. Só que são todos os dias o que eu sempre falo sobre a decisão, todos os dias o que a gente decide, porque não é todo dia que a gente acorda sorrindo, não é todo dia que a gente tem um dia perfeito. Só que é o que a gente faz com aquele dia que não tá bom, é a força que a gente tem quando a gente acorda e fala, nossa, hoje tô me sentindo mal, ou alguém fez alguma coisa para mim, ou aconteceu alguma coisa. É essa coragem que vai levar a gente para onde a gente tá. Por exemplo, tô aqui sentada com você, gravando um podcast nos Estados Unidos. E se aquela Gisele lá atrás não tivesse olhado e pensado assim, nossa, eu posso tanta coisa? É óbvio que há 10 anos atrás eu não imaginaria estar, principalmente morando nos Estados Unidos. Então, tudo é o poder de decisão, só que a decisão é diária. Exatamente, porque as pessoas não veem o potencial que elas têm, então elas ficam com medo de dar o próximo passo. Ficam com medo do que vão falar, do que vai acontecer, mas independente. A Gisele já me falou isso uma vez. Vão falar de você, você fazendo ou não. Então vai lá e faz. Faz, gente. Se vai dar certo, se não vai dar certo, vocês só vão saber fazendo. Imagina, igual o meu movimento começou com Belas lá atrás. E eu só descobri o Mulher de Impacto porque eu comecei com Belas. Muitas pessoas querem começar já com perfeito. É melhor um imperfeito feito do que o perfeito não feito. E aí você nunca sai da onde você tá, não sai da sua zona de conforto, porque é bem melhor, né? Ficar ali na zona de conforto. Só que aí você fica infeliz, fica colocando culpa no mundo inteiro, enquanto você, mulher, devia estar se posicionando e tá vendo o seu valor dentro de você. Se você não se amar, ninguém à sua volta vai te amar. Se você não enxergar valor em você, ninguém vai enxergar valor em você. Então tudo está na sua mão, tanto homem quanto mulher. Eu falo mulher porque como é mulheres de impacto, a minha audiência é maior, é mulher, mas qualquer ser humano que não acreditar nele, ninguém mais vai acreditar. Então é tudo questão de posicionamento e você entender qual que é a sua real identidade e o seu propósito. Quando você entender a sua identidade, já fica um passo para você entender o seu propósito, que muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o propósito, né? É. E as mulheres têm um dom muito interessante, que é o dom de ter muito mais ideias. Porque as mulheres são mais emocionais e os homens são mais racionais. Os homens não têm esse dom? Tem. Mas, infelizmente, o número de mulheres que abrem suas empresas, elas não têm longevidade como os homens têm. E agora a gente está falando de um papel tão importante que é entender por que que isso acontece. Não é só porque. Não dá para falar assim, eu vou contar nos dedos por conta de todas as tarefas da mulher. A gente não tem que justificar alguma coisa. Não tem que justificar isso. É a gente entender que sim, a gente precisa do apoio muito importante dos homens, isso é fundamental, e entender que se a mulher é um pouco mais emocional, que ela entenda, sente-se no papel de empreendedora, entenda como que ela pode ficar mais profissional com aquilo, Uhum. porque senão Deus vai te entregar várias coisas. Ele vai te mandar pessoas vir falar com você, vai te entregar mensagens, vai te entregar promessa, vai falar: olha, alguém, nossa, escutei alguém falar isso pra mim hoje. O que que você fez com aquilo? Você tá só aguardando debaixo do sofá, debaixo do sofá, debaixo do sofá. E aí o que que Deus precisa? Que aquilo seja executado. Então, falando entre razão e emoção, se os homens conseguem ter mais esse papel, por que que as mulheres, não só aprendendo com os homens, aprendendo com outras mulheres, esse poder da união e da colaboração? Porque a gente não pode deixar a nossa ideia guardada só na nossa mente. Senão a gente vai passar o dia inteiro só remoendo aquela ideia, remoendo, remoendo, e não faz o quê, o como, o porquê,
Para onde eu tenho que ir? O que que eu quero fazer? Quem que eu quero atingir? Como que eu quero atingir? E buscar a ajuda das pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada grande, né, sozinho. Ninguém, gente. Até Jesus tinha os discípulos dele, porque ele precisava de pessoas para spread the word, ele precisava de pessoas para levar a mensagem. Então, por que que a gente não pode pedir ajuda? A gente pode. Porque tem muitas vezes as pessoas ficam com medo. Ai, vão roubar minha ideia. Ai, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Blá, blá, blá. Mas, gente, a ideia é sua. Deus colocou no seu coração. E você vai atingir um público que o outro não vai. Por exemplo, eu tô aqui, a gente tá aqui no ecossistema do Pablo Marçal. Hoje eu faço parte do ecossistema dele. Mas tem gente que eu vou atingir que o Pablo não vai. E as milhões de pessoas que ele vai atingir, eu não vou agir. Então, cada um se conecta com o seu jeito, com a sua essência. Então, não fiquem com medo. Só vão lá e faça, executa. Agir, sabe? Eu venho com uma ideia, eu já vou lá na loucura e faço, né? Lembra, a gente E dá e certo. dá certo, porque eu tenho que acreditar. Quando eu acredito, não tem como mais, porque eu já acessei. Eu já acessei e vai virar realidade. Já visualizou. Já visualizei. E quando eles queriam que fizesse evento aqui, em inglês, eu falei, Gisele, eu que vou ser a primeira a fazer evento aqui. Vamos. Isso era num domingo. Ah, vamos marcar o evento para quarta-feira. A gente fez acontecer e o evento foi quarta-feira e foi um sucesso. Vendemos mentoria, ajudamos outras pessoas a se posicionarem em inglês. E se eu não tivesse colocado a ação? Se eles tivessem dado um comando e eu tivesse ficado morna aqui, fria, não tinha acontecido. Tati, o que acontece, a diferença, e não só do sucesso que você está tendo e o crescimento para que outras pessoas precisam se inspirar, é que o tempo vai passar igual para todo mundo. As 24 horas que eu tenho, você tem, outra pessoa tem. Só que a gente dá desculpa. Uhum. Ah, não, desse tempo eu não posso. Ah, você não tem tempo sim. Quando a gente quer fazer as coisas, a gente encontra tempo para qualquer coisa. Só que se a gente tem clareza de onde a gente quer chegar. Então, em 2023 foi a primeira vez que eu vim aqui para Orlando. Eu não conhecia ninguém daqui. Então, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com uma pessoa no Brasil que conhecia pessoas aqui. Fiz uma reunião, falei, olha, eu quero ir para lá, eu vou para lá com a minha família passar férias, mas eu quero fazer um evento. Ela falou, vou conectar com algumas pessoas. Fiz a reunião online. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu fiz um evento e tinha mais ou menos 90 pessoas nesse evento. Uau. Era para ser numa sala dentro de uma universidade, numa escola de inglês, depois foi para trás, foi na Bola de Neve, foi na igreja, porque tinha que ser um espaço maior, e assim eu fui acessando. Quando eu cheguei aqui, as pessoas perguntavam onde você mora, onde você mora. Eu falava, não, mas eu nem moro aqui. Só que as pessoas falavam, como é que você conseguiu tanta coisa? Conseguiu mídia, conseguiu. Tinha um monte de gente que tá até hoje comigo. Uma virou minha sócia, outras têm projetos juntos. O que acontece? Poder de decisão. Não é o lugar. Não é, porque eu só vou dar certo quando eu mudar de cidade, só vou dar certo quando eu mudar de ecossistema, só vou dar certo. É você que faz acontecer em qualquer lugar do mundo. E não é a língua que vai te barrar. Não são essas coisas que vão te barrar. O que vai te barrar é a sua mentalidade. Porque quando você entende onde você quer chegar, nada te segura. Só que não adianta nada você ir em frente, querer fazer tudo sozinho, sem entender que você precisa ter a aliança com Deus, para que ele entenda a hora certa e o momento certo. Mas ele não vai vir assim e falar assim, viu? No dia 10 de janeiro, no dia 10 de junho, as coisas vão acontecendo para que você escolha a data. Ele não vai vir e vai falar assim, a data tal. E Tem aí, que você vai estar em fazer com aquilo? movimento, né? Estar em movimento. Então, para a gente poder ter esse discernimento, a gente primeiro tem que calar a primeira voz, que é a voz que está aqui dentro de nós. E falando sobre isso, ontem eu estava lendo um livro do Pablo, que é 5 Camadas da Identidade. E ele falando também sobre as vozes. O quanto a gente não escuta. 5 Camadas de Identidade, a outra sobre as 5 vozes. A gente não escuta muitas vezes a voz do Espírito Santo, porque a nossa voz interna está muito acelerada e a gente está cheia de informações. Então a gente não escuta. O que a gente tem que fazer para escutar? Parar de falar. Quanto o silêncio é muito mais forte dentro de uma comunicação. Uhum. E você falou de projetos.
Eu já fui uma pessoa que espalhei as minhas ideias para muita gente. Uhum. E às vezes eu vi as pessoas executando e falei assim: nossa, acabei de falar a ideia, a pessoa tá executando, tá tudo bem. Vai olhar, aquilo ali não vai durar, porque não é para ela. Ela só tentou pegar uma ideia de alguém, opa, escutei alguma coisa, vou fazer executar. Quantas pessoas vão querer fazer um MBI? Elas podem se inspirar e fazer um evento parecido, mas nunca vai ser com a mesma essência que você. Quantas vão querer fazer uma mulher palestrante, mas não vai ser com a mesma essência, porque nós somos únicos. Exato. E Deus já entregou um chamado para cada um de nós. É por isso que a gente está aqui com É, saúde. Só que é o exatamente. que a gente faz com o que a gente tem nas nossas mãos. Uhum. E às vezes o lugar que as pessoas estão não é o lugar que elas gostariam de estar hoje. Seja num cargo, seja numa empresa, seja fazendo algo, mas aquilo ali pode ser uma base para você conseguir se sustentar para passar para o próximo nível. E você só vai passar para o próximo nível quando você melhorar algumas capacidades suas. E agora, falando da comunicação, é a principal soft skill que vai te conseguir levar para lugares que você não consegue. Por quê? Não é só, ah, tá, então vou silenciar mais. Não é só ficar em silêncio. É ficar em silêncio e ouvir as pessoas certas. Exato, e a comunicação, gente, é importante em qualquer área da sua vida, no seu casamento, na sua maternidade, no seu trabalho, porque é com a comunicação que a gente consegue chegar nos lugares, a comunicação verbal, a comunicação não verbal, que fala muito mais, né, a não verbal, como que você está chegando nos locais que você quer conquistar aquele espaço? De qualquer jeito, descabelada, com uma roupa feia? Como que você está se posicionando para você conseguir o que você quer? Ah, porque todo mundo só fecha as portas para mim. Tá, mas e como você está se comunicando? Como que você está se posicionando para conseguir alcançar aquilo? O que que você tem para falar sobre isso, Gi? Sobre a comunicação não verbal, juntando com a comunicação verbal, para que essas pessoas que estão recebendo muitos nãos entendam qual é a importância delas também saberem se posicionar no não verbal. É. Falando dessa questão de verbal e não verbal, né, do que nós falamos e do que a outra pessoa entende, cada um tem um jeito de entender as coisas. Se a gente pega uma frase e fala cada um de um jeito, numa entonação, uma pessoa vai entender de uma forma, outra de outra. Por isso que existem vários questionamentos e às vezes muitas brigas pelo WhatsApp. Por quê? Porque a pessoa ela não está expressando o jeito que ela está falando daquela frase ou aquela conversa e outra pessoa entende de outro jeito, tá de um humor ou tá de outro. É o pior, a pior ferramenta e a melhor ferramenta é o WhatsApp, principalmente o WhatsApp em texto, por conta disso, porque cada um interpreta o que quer. Exatamente. Então, se a comunicação não verbal ela é tão importante, ela não está só no jeito que você se veste. A comunicação não verbal está no jeito que você conversa com outra pessoa. Por exemplo, se eu quero te dar uma dica, alguma coisa, Tatiane, nunca mais faça isso. Olha a diferença de eu fazer isso e falar assim, Tatiane, que tal você fazer de tal forma? Olha a diferença em que eu tenho no meu posicionamento da minha mão de apontar e no meu posicionamento da minha mão de sugerir. A Uhum. gente falando, né, dessa gravação acontecendo aqui na terra do Mickey, vejam que dentro dos parques, os cast members, eles nunca vão apontar, ai, aonde fica o castelo? Fica ali, fica ali. Aonde fica a pipoca? Fica ali, não. Eles fazem isso aqui. É pra cá, é pra cá. Por quê? Não é o apontamento de isso aqui, ó. Por que que isso acontece? Porque quando a gente faz isso, é quando a gente era criança e a nossa mãe nos impunha alguma coisa. Então, o nosso cérebro já está condicionado a isso. Primeira coisa, isso pode ser numa reunião, numa palestra, num treinamento, numa conversa um a um, num Zoom, qualquer tipo de conversa. Se você fica fazendo isso, você fica colocando que você sabe muito. É Então, você fica autoridade, né? afirmando e traz autoridade. Essa daqui é uma das coisas, a gente está falando de comunicação não verbal. Outra coisa, se eu quero me comunicar e tenho muita segurança que eu estou falando, se eu fico me segurando aqui, ó, segurando, conversando, de braços cruzados, quanto mais eu escondo as minhas mãos, deixo as minhas mãos fechadas, estou escondida, eu não estou mostrando que eu estou segura com o que eu estou falando. Então, eu posso estar falando algo para você com consistência e com segurança, mas o meu corpo não está expressando isso. Por Uhum. isso, nunca converse com as pessoas com a mão para trás, com a mão no bolso. Está com a mão no bolso, você está despreocupado e não está prestando atenção no que a outra está fazendo. Isso acontece. Agora existe também, a gente falando ainda dessa parte de comunicação não verbal, o cuidado que a gente tem que ter, porque o nosso olhar fala muito, sem a Uhum. gente precisar abrir a boca. Uhum. Então, as expressões faciais Eu tenho vendem problema com muito. isso, com expressões. Então, as expressões faciais, elas vendem muito. Isso é linguagem não verbal. O cuidado que a gente tem que ter de conversar com as pessoas
Eu brinco que eu consigo ler as expressões, porque eu trabalho com isso. Então você já sabe, não é só, eu também, só quando tá feliz ou triste, não. Você já sabe se a pessoa tá concordando, se não tá, se ela quer que termine de falar logo ou não quer, porque é a expressão que ela faz e o movimento que ela faz com o rosto. Então existem várias formas de entender essa linguagem não verbal. E dentro disso está ligado ao que você veste, como você está arrumado, arrumada, se você está alinhado ao que você quer vender, porque a pessoa que quer vender algo de US$ 100 e a pessoa que quer vender algo de US$ 2.000, ela tem que ter uma diferença. Não é na marca da roupa, na marca da bolsa, não é nada disso. Mas é no jeito que ela está posicionada sem ela abrir a boca. Só que aí, agora vem a questão do abrir a boca e falar, que é um complemento, porque de nada adianta a pessoa estar super elegante, ela abre a boca e ela não Uhum. consegue explicar. Esses dias eu fui numa palestra, estava lá num evento, eu ia palestrar também, e tinha uma palestrante que ela levou um tablet e ela subiu no palco. Quando ela subiu no palco, eu falei, nossa, eu acho que é a primeira vez essa moça. E ela estava falando sobre posicionamento e autenticidade. Ela falava alguma coisa, ela lia e repetia fora do tablet, e lia, e voltava, e lia, e aí ela se perdia, falava, peraí, e voltava. Ai, desculpa, gente, tô nervosa, e voltava. Então ela estava tentando ser alguém que ela não é. Uhum. O desconexo não era. Eu fiquei com dó realmente, porque o desconexo não era. Minha vontade era falar assim: vamos tirar esse tablet, fala o que tá no seu coração, pelo amor de Deus, que você vai conseguir fluir. Porque ela estava falando sobre. Então, veja, a desconexão. Ela estava falando sobre um tema de posicionamento. Ela não estava conseguindo se posicionar, porque talvez alguém ou ela mesma viu que ela precisaria ter um tablet para estar acompanhando. Isso é muito. Você, inclusive, está com um aqui, isso é muito importante. Pode servir como base, Um mas não é aquilo cronograma, ali que né? vai te segurar. É. E aconteceu com essa menina e depois ela ficou muito, muito nervosa, porque quando ela se embolou na primeira coisa, depois ela não conseguia dar continuidade. E mais, ela ainda tinha slide junto. Então eram Hum. vários pontos de desconexão. Só que o tema dela era pior, porque ela estava falando sobre posicionamento e autenticidade. Quando eu estava assistindo, eu comecei a fazer uma oração por aquela menina. Porque eu estava assistindo e eu comecei a ficar nervosa por ser treinadora de palestrante. Então eu estava nervosa que eu falava, meu Deus, se eu tivesse conhecido essa menina 10 minutos antes, eu tinha falado algumas coisas que ia salvar a vida dela ali. E aí, até no final, depois ela assistiu minha palestra, ela foi lá conversar comigo no stand. Por que que eu tô dando esse exemplo? Porque às vezes a gente quer tentar se moldar em alguém. Exato. E não é o quem a gente é. E aí se a gente se molda em alguém, a gente pode modelar. É Uhum. diferente de moldar e copiar. Então, talvez naquele momento ela pode ter tentado copiar alguém, modelar alguém, e aí não dá certo. Por É. isso a gente tem que falar com a nossa essência, com o que a gente sabe. Não é uma frase de impacto bonita que vai impactar as pessoas. É o seu Se você não jeito, sabe né? a frase, que você fale só uma palavra, já vai impactar, mas é o jeito que você fala. Então, quando eu comecei os meus primeiros eventos, né, do MDI, eu falava baixinho, era mais calminha, meio travada, porque eu falava, não, é meu principal evento, eu tenho que me comportar aqui, tenho que ser. E não era quem eu realmente sou. A Gisele me conhece, eu sou bem, né, doidinha, assim, falo, me comunico, bem pra frente. E ali eu tinha que ficar, né? Porque eu que criei isso na minha cabeça, porque ninguém me mandou ir lá fazer isso. Mas eu tava o quê? Me espelhando em outras pessoas que palestravam. E eu não estava colocando a minha essência naquilo. E aí tem o Impact Talks, que ele é o menor, um evento, ele é uma palestra, né? É um evento de 3 horas. E aí ali eu era quem eu era, né? A Tatiane, que ia lá no palco, brincava, ria, falava. E aí vieram pessoas me falar: Nossa, como você é autêntica lá no palco. Que legal, que alegria de te ver ali no palco. Você sai fora dessa, tipo assim, desse padrão de palestras. Aí eu comecei a refletir naquilo, né? Comecei a refletir naquilo, eu falei, cara, eu vou ser assim na MDI, eu vou ser assim em qualquer lugar que eu for, porque essa é a minha essência. Daí, o que que acontece? As pessoas me conhecem ali no palco, eu desço do palco, eu sou outra pessoa. Aí não Desconecta. comunica, desconecta, exatamente. Então, isso daí é muito importante. Você tem que ser quem você é em qualquer lugar. Claro, tem lugares que você vai ser mais extrovertida, tem que saber se comportar, mas você tem que ser você, porque as pessoas vão comunicar pela sua essência, pela sua identidade, e não pelo somente a casca que você tá ali e você não conseguir sustentar isso. É igual tem gente que é uma pessoa nas redes sociais, quando você encontra ela, totalmente diferente. Fala, uau, cadê?
Até filtro, né, Gi? As Sim. pessoas tacam pra usar filtro ali, aí quando te encontra, Nossa, é outra pessoa. fala, ué, é você? Quem é essa pessoa? Ai, É. e o que que você pode falar para essas pessoas que elas estão travadas, não estão conseguindo sair, dar aquele arrancão para poder começar a se posicionar, sair do lugar? Primeiro, pare de se preocupar com a opinião das outras pessoas. Elas não pagam seus boletos. E se te der uma desmotivação, pega os boletos, coloca na sua frente que a motivação vem rapidinho. Depois, não vai ser na primeira vez que você vai fazer perfeito. Eu dei o exemplo dessa moça, o que que aconteceu aquilo ali, mas ela foi lá e fez. E a segunda, a terceira, a quarta vai ser melhor. Então, não deixe de fazer o que precisa ser feito. E depois, não fuja do seu chamado. Se Deus te trouxe até aqui, a gente está falando de pessoas aqui no estado de se Deus te trouxe aqui, é porque você tem um chamado. Primeira coisa é isso. Pois busque os ambientes. Aonde estão essas pessoas? Quais são os ambientes que você acredita que você precisa estar? Quais são as mesas que você enxerga que é ali que falta você? A sua cadeira já está ali te esperando. E por último, confie em Deus, confie na sua fé e ouça mais a voz do Espírito Santo. Nos últimos meses, isso tem acontecido muito comigo. Por quê? É como se Deus tivesse me tirado de um monte de vozes, um monte de barulho e tivesse me colocado no silêncio. Eu mudei para cá e aí quando eu vim para os Estados Unidos, eu ia ficar num lugar que eu ia continuar dentro de um barulho. E de repente eu me mudei para uma casa onde é silêncio. E aí, às vezes, aquele silêncio me incomodava no início. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir sobreviver nessa casa aqui, com esse lago, com esse silêncio. Só que aquilo ali foi um sonho que eu tive. Aquilo ali foi um desejo que eu tive. Eu desenhei aquela casa quando tinha que fazer o mural dos sonhos. Então Deus me colocou onde eu pedi. Eu pedi um lago, eu brincava que eu falava assim quando eu comecei a entender que eu queria morar aqui, que eu queria um jacaré no meu lago, tudo mais. E quando eu sentava embaixo daquela árvore, naquele silêncio, eu falava: Meu Deus, eu não consigo ficar em silêncio. Por quê? Porque eu tava cheio de coisas na minha cabeça, como se estivesse emaranhado de coisas. Porque eu vivia esse aceleramento, porque era evento toda hora, Gisele pra cá, Gisele pra lá, eu com um monte de gente o tempo todo. E agora eu tô no silêncio, eu começo a falar mais devagar, eu começo a falar coisas que eu falo, nossa, eu tô falando sobre isso, da onde veio? Deus, o Espírito Santo vai me carregando para falar coisas, às vezes eu tô preparada para falar algo e Deus me mostra outra, por quê? Porque eu consegui silenciar. É. E até o meu jeito de palestrar, e olha só, falando dessa questão de entender a nossa missão. Nos últimos eventos, o Felipe tem participado muito, Felipe, meu filho. Então, ele sempre quando ele podia ir assistir palestras, ele assistia. Mas antes, morava em Curitiba, então lá sempre tinha maior rede de apoio, então ele sempre ficava, tudo. Ele não ia sempre junto para as palestras. E agora ele vai na maioria. E um dia ele foi numa palestra minha e eu pedi para ele me falar um pouco. O que que ele achou da palestra? E ele me deu uma sugestão. Escuta só, ele me deu uma sugestão. Aí eu escutei aquela sugestão dele. Daí eu falei em uma outra palestra, Felipe, vai no evento, quero que você assista de novo e me avalie. E ele acha o máximo isso, porque eu tô pedindo pro meu filho me avaliar na minha palestra. Tá bom. E aí eu dei uma palestra esse final de semana e eu não perguntei pra ele. Eu falei, ai, vem assistir a palestra. Ele tava no stand, ele sentou. Quando acabou, ele falou, nossa, hoje você fez assim, assim, você me ouviu, nossa. Eu fiquei olhando pra ele, mas ele tava numa alegria tão grande, porque ele achou, e aí foi também, claro, mas que eu ouvi ele, sim, mas ele ficou feliz da vida, eu não perguntei nada. E foi muito legal, porque quando que eu ia imaginar? É óbvio, ele tá crescendo. E eu perguntei pra ele, mas aí, que tal na próxima eu te chamar pra você falar em 5 minutos? E ele falou assim, pode chamar. Quando ele Uau! falou isso, meu Deus. Se eu tivesse ainda naquela vida acelerada onde ele podia ficar lá no apartamento, ele podia ficar com as avós, ele ficava no escritório e ele não precisava me acompanhar, isso nunca ia acontecer. E ele falou, pode. Eu falei, então vamos criar uma palestra sua? Ele falou, sim. Sobre o quê? Ainda não sei. Eu falei, olha, você pode começar a falar sobre fé. Pode ser. E eu comecei a conversar com ele, montar uma palestra. O que que acontece? Quando eu paro para olhar, não adianta eu querer contar para as pessoas do lado de fora. Eu comecei a edificar a minha casa. É. E nesse mesmo dia, pela manhã, o Duda foi no encontro dos legendários. O Duda, meu esposo, foi no encontro dos legendários. E aí ele foi convidado para dar palavra. Então perceba
a gente pode querer comunicar para o mundo inteiro. Mas se a gente não traz isso para dentro da nossa casa, você pode ser sozinha na sua casa. Você pode ainda não ter um companheiro, pode ainda não ter filhos, mas você precisa comunicar para você e as outras pessoas vão ser a sua rede de apoio. Isso foi acontecendo comigo, isso pode acontecer com muita gente, só que a gente entender aonde nós estamos e para onde Deus leva a gente fala: "Nossa, o que que eu tô fazendo aqui?" É E aí, aos incrível. poucos, a gente vai entendendo o motivo. Mas só vai acontecer se a gente der o primeiro passo, se a gente estiver em movimento. E para os nossos filhos nos ver no palco, nos ver entregando a mensagem, nos ver transformando as pessoas, é lindo. Eu vejo pelo Noah, que o Noah fala: Mamãe, eu amo te ver palestrar. Hoje de manhã Olha. eu tava. Ai, vou trabalhar. Eu quero ir com você. Eu falei: Não, filho, mas hoje não pode, tem que ir pra escola. Ah, você não vai palestrar? Ele veio no Mira, Gi, subiu ali no palco, no Mira, e eles falou assim pra ele, ó. Noah, qual que é a mensagem que você tem que deixar aqui para essas pessoas? Ele, do Senhor, do Uau, que nada. lindo. Então, eles têm que se inspirar na gente. São um E- exemplo. Sim, nós somos o exemplo de transformação que eles também têm que levar essa mensagem. E principalmente do Senhor. E o Felipe, né? Ele estava no grupo de louvor lá no Brasil com os amiguinhos. Então é diferente. E agora o Duda foi pro Legendários. Como é gostoso a gente ver o que a gente plantou, né? Vem plantando, e agora começar a colher na nossa família. É incrível. É. Só que a gente tem que estar muito claro e perceber o que sempre vai ter o inimigo querendo mandar você parar, Uhum. mandar alguém para falar alguma coisa. Isso já aconteceu com vocês, isso acontece comigo. E eu vou dar mais um exemplo para vocês. Nesse mesmo final de semana que eu estava no palco palestrando, eu perguntei quem queria subir no palco fazer um pitch, aproveitar aquele momento. E uma pessoa subiu. Ela começou a falar sobre o que ela é lash designer. E ela começou a falar do trabalho dela. Depois ela falou: Ah, eu quero ajudar muitas pessoas a também trabalharem com isso. Então, olha só o que ela estava falando no palco. Então, você, mulher, que quer aprender a ser lash design, quer ganhar o seu dinheiro, se separar do seu marido, aproveita, vem aprender comigo, porque desse jeito. E eu só escutando, só que ela estava com o microfone. Meu Deus do Esse evento céu. estava acontecendo dentro de uma igreja. Se você quer se separar do seu marido, não sabe como fazer, não sabe como ter independência financeira, venha fazer o curso. Na hora que ela falou isso, eu falei assim: Misericórdia. opa, 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 dá aqui o microfone. Gente, muito obrigada, mas não é bem assim, hein? Parabéns pelo seu trabalho, mas a gente vai ter que mudar essa comunicação. E aí ela desceu do palco, tudo. Eu falei uma salva de palmas. E aí eu peguei e falei: eu não poderia falar ali na frente, assim, ela tava ali, óbvio, mas eu não poderia falar: ei, você tá totalmente errado. Uhum. Porque a gente também tem que, a gente não pode lutar contra o É. inimigo. E aí o que aconteceu? Ela desceu do palco e eu falei assim: eu convidei uma pessoa para vir aqui para falar sobre. E aí nesse momento eu fui pedindo para Deus me dizer qual era a mensagem certa para poder não corrigir aquele erro, porque o erro quem saiu da boca dela e não da Uhum. minha. E aí eu falei: todas as vezes que eu falo sobre fortalecer a sua comunicação, é para você fortalecer, para você crescer cada vez mais. Então, aqui tem muitos casais, eu tenho certeza que quando a mulher melhora a comunicação dela, ela vai melhorar o casamento, vai melhorar a família. Se você, mulher que está aqui, quer crescer para você vender mais, a sua família vai crescer junto com você. É isso que eu desejo, é isso que eu espero. Quando eu comecei a falar assim, todo mundo começou a aplaudir. Então, eu não precisei falar, ela Uhum. está errada. Por isso, essa questão ali foi algo que me tocou e na hora eu tirei o microfone dela e eu falei assim: você tá totalmente errado. Porque às vezes a gente quer confrontar todo mundo e a É. gente quer confrontar o inimigo o tempo todo. É. Aquilo ali foi um momento que aconteceu porque eu tava todo o tempo todo falando das mulheres, do fortalecimento da comunicação. A gente não quer ter uma comunicação melhor para ganhar mais que o nosso esposo, para ganhar mais. É uma coisa ter independência financeira, alguém que tá passando por um problema no relacionamento. Aí existem os porquês, mas não falar de um modo geral. E aí, para falar sobre uma mulher de impacto e melhorar a comunicação, é a força que tem a nossa voz, que pode. Exato. Já pensou se alguém escuta e fala assim: opa, era isso que eu tava É, precisando para salvar? Tô pra eu sair correndo. desse Deus casamento. o livre. Gente, pelo amor de Deus. Mas ela tava falando mais sobre ela, Sim, né? Ela tem problema no casamento, ela usou aquilo pra ela talvez sair de um casamento. Porque hoje em dia tá muito mais fácil você abandonar do que você consertar. Né? Então, é muito mais fácil. Ah, eu vou procurar minha independência financeira e vou. Ai, Jesus. E vou acabar com o meu casamento porque eu só tô com meu marido por conta do quê? Porque ele me sustenta. Jesus então. amado, que Então, aí que terrível. vem a questão do discernimento, da gente É. entender.
para quem a gente está falando, É. não ficar debatendo com as pessoas sobre os nossos projetos. A gente sabe muito bem a quem a gente serve, a gente Uhum. sabe muito bem aonde a gente quer chegar. Ninguém mais do que nós vai saber disso. E as pessoas à nossa volta, nossa rede de apoio, nosso esposo, nossa esposa, os nossos amigos só vão nos apoiar quando a gente começar a dar certo. Não Exatamente. fique esperando que todo mundo vai te abraçar e falar: sim, vai dar certo, vamos lá. Não é todo mundo que vai fazer isso. Por Principalmente quê? os de casa, né, Gi? Sim, por que que isso acontece? Porque eles querem te defender a você não ter frustração. Mas você só vai ter frustração se você não fazer acontecer. E aí, pelo menos frustrou, mas pelo menos fez. E só vai se frustrar se você não seguir firme no seu propósito. Exato. Tem muita gente que entra em contato comigo. Ai, Tati, o que que você acha de eu ir para os Estados Unidos? O que que você falaria para mim? Eu falo, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Você tem esse desejo? Se você tiver esse desejo, você tem que vir, você tem que tentar. Porque se você não tentar e morrer com esse sonho, eu vou falar para você vir ou não vir, quem sou eu? Quem tem que saber é você. Qual é o seu desejo? Qual a sua coragem de fazer? Porque a gente tem que ter coragem. Muitas vezes a gente tem ideias e fica com medo e o medo nos trava, que é o inimigo. E ou então o inimigo usa pessoas para falar que a gente, igual a gente falou, que a gente não é É. capaz. E aí você tem que saber discernir as vozes. Porque tem a voz do inimigo, tem a sua voz, tem a voz de Deus e tem mais uma. E das pessoas, né? Então, qual é a voz que você está dando ouvido hoje? Qual é a voz que está te parando? Está te deixando estagnado? Será que é a sua voz? Será que é a voz do inimigo? Será que são as vozes de fora? Qual é a sua voz? Faz igual a Gisele falou. Cale suas vozes para que você comece a escutar a voz de Deus na sua vida. Porque a voz de Deus não tem erro. E tá vindo um projeto novo do MDI. Eu tava até falando com a Gi nos bastidores agora. Que eu tenho certeza que foi a voz de Deus, porque foi num momento, eu nem estava com esse projeto ali criado na minha cabeça, e eu estava lá no momento de oração, de falando com Deus, e de repente eu recebi a mensagem, que tal a gente fazer assim, assim, assim? Eu falei, uau, só isso é Deus, porque não tem outra opção de ser. Então eu sei porque eu estava conectada com Ele. E dentro do autocuidado, é isso que você tem que fazer. Você tem que se conectar direto na fonte, porque ele é a sua sabedoria, a sua direção. E quando a gente deixa qualquer um levar a gente se deixa levar por as nossas emoções, por o que a gente tem na cabeça, a gente nunca vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Se eu tivesse pensado que eu fui mãe aos 15 anos, quem era eu? Que muitas vezes eu me questionava, eu falava pra Gi, eu não tenho nada pra falar, o que eu vou falar? Tipo, não tenho. Mas quando eu comecei a olhar pra dentro de mim, comecei a ter essa identidade revelada em mim, quando eu comecei a entender quem eu realmente era, isso tudo foi mudando. A Gi sabe, a Gi viu de toda a minha transformação desde o começo. Como eu me posiciono hoje, como eu me posicionava antes, tenho muito que melhorar ainda, mas já foi ativado isso dentro de mim. Agora ninguém mais pode apagar a não ser Deus. Então nunca ache que as pessoas estão acima de você, porque você carrega algo que aquela pessoa precisa também. Então, comece a se posicionar, comece a fazer o que você tem que fazer, para que as suas ideias, os seus projetos comecem a sair do papel, porque senão você vai para o caixão. Quantos sonhos foram enterrados no cemitério porque não colocou em prática? Você vai querer que o seu sonho seja enterrado ou você vai trazer ele para a realidade? Muito forte isso, né? Uau, que Quantos? ensinamento forte. Esse podcast aqui de milhões. Chegou chegando, Tati Montoro. Gostei, parabéns. Muito, muito doido, né? E eu quero fazer agradecer aqui a Just Led Production, que é aqui onde a gente está gravando no estúdio. O Alberto, que ele é um cara assim de um coração gigante. Eu quero agradecer e falar que ele não tem somente aqui o estúdio. Você que deseja fazer um evento na sua casa, ele tem também o que? LEDs. Isso aqui tudo é LED, gente, que vocês estão vendo atrás da gente. Então ele pode montar isso na sala da sua casa. Ele pode montar isso no seu quintal, lá na sua piscina. Quantos eventos eu vejo que ele faz, que é a coisa mais linda, fazer um home experience. Você tem um aniversário, alguma coisa que você deseja levar. Tem um evento em hotel, evento na Adega Gaúcha que teve do Amigos. Eles estão em todos os eventos aqui de Orlando. Então, eu vou deixar o contato da Just LED para que vocês possam conhecer mais o trabalho deles. E
vamos finalizar aqui agora o nosso podcast, mas antes disso, eu quero te agradecer, Gi, por você ter aceitado estar participando aqui com a gente, de ter aceitado esse convite, né, de estar participando do primeiro episódio do MDI, agradecer por tudo que você fez por mim, pela minha família. A Gisele me ajudou a escrever meu primeiro livro também. Ela tem uma editora chamada Editora Suard, escreveu do Glauco. Ela nos ajudou a tirar todos os nossos sonhos do papel. E eu quero agradecer pela sua vida. Amo você, amo o Duda, amo o Felipe. Eu tenho certeza, assim, que vocês vão fazer o maior sucesso nesses Estados Unidos. Já estão fazendo, já chegaram, porque quando a gente faz as coisas com coração, com realmente com direção de Deus, que a gente tem que estar seguindo o nosso propósito, não tem como ser diferente. Então eu amo sua vida, eu não queria ninguém aqui. Ela até me deu algumas ideias, eu falei: "Não, o meu podcast eu quero que seja com você, a estreia, porque eu sou muito grata pela vida dela. Quem conhece a Gisele sabe quão maravilhosa que ela é. E muitas pessoas até falam assim: Tati, mas essa Gisele é só com você. Não sei por quê, mas é só com você. Eu falo, cara, não sei. Eu sei que eu amo a vida da Gisele. E pra mim, ela é maravilhosa na minha vida. Me ajuda em tudo. Tudo que eu preciso, eu ligo, pergunto, falo. E ela tá ali sempre disposta a me ajudar. Tati, parabéns pela sua determinação. Eu que sou grata pela sua vida, pelo que você, o Glauco, o Noah fizeram por nós. Todas as vezes que vocês, antes da gente morar aqui, nos recebeu na sua casa, cada momento que a gente teve de intimidade, de família, de união, foi isso que nos fortaleceu para nossa vinda aqui. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer. Obrigada. E que você continue voando alto, tá voando cada vez mais alto. Eu quero te ver e vou estar sempre te aplaudindo, porque o sucesso de uma pessoa começa quando ela entende o chamado e você entendeu o seu chamado. Então, se eu fui essa pessoa para ser essa ponte para você entender o seu chamado, quando eu vejo você brilhando, eu falo: uau, 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 ela aceitou o chamado e seguiu firme e eu tô vivendo o meu propósito. Mas te agradecer, não só você, mas a tua família por tudo que vocês fizeram por nós, o quanto foi importante, foi a base pra gente estar onde a gente está hoje também. Não, e foi um Obrigada. prazer de recebê-los na nossa casa. Eu tenho até hoje lá os bilhetinhos que você escreveu, tá lá na minha geladeira, porque também transformou a gente. E era uma alegria a Gisele e o Duda estar lá em casa. O Felipe, acho que ficou só uma vez, nem lembro se que você vinha muito sem o Felipe, mas era uma alegria, assim, lá dentro da nossa casa, o Glauco, conexão com o Duda. Então, assim, eu nem tenho palavras para dizer o quanto foi bom. E hoje a gente aqui nessa correria, você morando aqui, né, a gente tava falando quase que a gente nem tá conseguindo se encontrar. Mas não importa. O que importa é o que a gente carrega dentro do nosso coração. E quando uma precisa da outra, a gente sabe que a gente está ali disponível. E, Gi, deixa uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui esse podcast e que vão assistir depois. Deixa essa mensagem pra gente. Deixo. Além de agradecer a Tati, agradecer a todos vocês que estão com a gente, a principal mensagem é: não se cale, coloque seus projetos para acontecer. Encontre essas pessoas que podem já estar à sua volta só esperando. Existem várias portas encostadas para você virar a chave e abrir. Por isso, não perca tempo. Quando você consegue entender que você tem o poder da chave nas mãos e que você consegue virar maçanetas de portas que estavam encostadas, Deus já te deu a direção. É você que precisa entrar e acessar. É isso que eu desejo para vocês, que você entenda o poder da sua comunicação. Fica o convite para você entrar nas minhas redes sociais. Para você que quer contar a sua história através da nossa editora, a gente vai ficar muito orgulhoso também. Muito obrigada. Deixa suas redes sociais. Você falou, Sim, Gisele. a Gisele Suard e Editora Suard. Isso aí, muito obrigada, Gi. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Fique de olho para os próximos episódios. Say what you wanna say.